Olá, discípulos do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Bem-vindos e bem-vindas à Igreja Batista Memorial da Ilha do Governador, uma igreja online para você se conectar em pleno conhecimento em séries bíblicas da Palavra de Deus, a Bíblia. Aqui agora eu vou compartilhar a parte 3 da série de mensagens bíblicas na carta que escreveu o escritor aos Hebreus. Uma solene advertência contra a negligência, em Hebreus 2, versículos de 1 a 4. O meu desejo é que você se sinta à vontade, conectado, para ouvir a voz terapêutica da Palavra de Deus, a Bíblia, em sua casa, ou em seu local de trabalho, ou em seu lazer. O Espírito Santo vai ativar você e vai dar uma lição a seu cérebro de uma vez por todas. Os crentes hebreus estavam enfrentando duras perseguições. Muitos crentes hebreus perderam seus bens e outros a própria vida. Houve muitos mártires que selaram sua fé com o próprio sangue. Muitos crentes foram queimados vivos ou jogados às feras. Outros crentes, entretanto, retrocederam, preferiram negar sua fé em Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, a morrerem por sua fé. Houve aqueles que renunciaram a Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, para escapar da prisão ou da morte. A presente exortação de Hebreus 2, versículos de 1 a 4, tem como propósito exortar os crentes perseguidos a se manterem firmes em vez de voltarem atrás. Muitos crentes estavam de malas prontas para voltar para o judaísmo. A fé cristã exigia deles um preço muito alto. Então o escritor aos Hebreus encoraja-os, mostrando a superioridade do cristianismo sobre o judaísmo. No capítulo 1 de Hebreus, o autor destaca a superioridade de Jesus Cristo, o Filho de Deus, sobre os profetas e sobre os ángelos. Agora, o autor aos Hebreus mostra que rejeitar o evangelho trazido por Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, testemunhado pelos apóstolos e credenciado por Deus por meio de sinais, prodígios, milagres e distribuições do Espírito Santo, é lavrar a própria sentença de condenação. Eu quero que se lembre disso. O argumento usado pelo autor aos Hebreus é que aqueles que negligenciaram a mensagem da lei entregue a Moisés por meio de ángelos do Sinai sofreram terríveis castigos. Toda aquela geração, exceto Josué e Calebe, caiu morta no deserto depois de perambular por 40 anos.
A terra se abriu para engolir os rebeldes. Deus enviou serpentes abrasadoras e eles não entraram na terra prometida. Muito mais severo será o castigo daqueles que negligenciarem a tão grande salvação trazida por Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador. O Evangelho de Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, é colocado como sendo o único meio de escape do inferno e da ira de Deus. O Evangelho de Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, é colocado como sendo o único meio de escape do sofrimento eterno e da justa condenação pelos nossos pecados. Como vai escapar quem negligencia essa tão grande salvação, se o único caminho é Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador? A Bíblia diz em Hebreus, capítulo 2, versículo 1. Por esta razão, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Ouça a voz terapêutica da Palavra de Deus, a Bíblia. A expressão "por essa razão" de A. Tolton liga o ensino do capítulo 1 de Hebreus a respeito da glória do Filho e sua suprema dignidade com a admoestação de que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos afastemos, não apenas por causa da superioridade da própria revelação, mas por causa da suprema grandeza do revelador divino. Esta é a primeira advertência da epístola, avisando aos hebreus do perigo de serem arrastados pela forte correnteza do rio da apostasia. Isso significaria morte e destruição. A corrente que ameaçava esses crentes hebreus de serem levados naquele caudal eram os costumes e o ritual do judaísmo, a sua religião tradicional. Desde que Deus tem falado através do Filho Jesus Cristo, os homens devem apegar-se a essa mensagem. Essa é a primeira de 5 advertências encontradas em Hebreus. Essas admoestações se tornam mais intensas ao longo da epístola, começando com um desvio da palavra de Deus, a Bíblia, até chegar ao desafio da palavra de Deus, a Bíblia. A sequência do assunto torna-se clara pela expressão "por essa razão". Esse modo de falar denota a estreita conexão com o que ele disse antes e com o que vai dizer agora. E ainda mais, revela a estreita conexão entre doutrina e vida, uma vez que o Filho, Jesus Cristo, é supremamente exaltado e apontado como o supremo profeta, por meio de quem a revelação de Deus chegou ao seu clímax, uma vez
que o Filho, Jesus Cristo, o sumo sacerdote perfeito, apresentou a si mesmo como sacrifício perfeito, uma vez que o Filho, Jesus Cristo, o Rei dos Reis, se assentou à direita do Pai nas alturas, nos céus, na pátria celestial, uma vez que o Filho, Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus do universo, o sustentador de todas as coisas criadas, é a manifestação plena e final de Deus, uma vez que o Filho, Jesus Cristo, é maior do que os ángelos e é adorado por eles, devemos apegarmos com mais firmeza às verdades gloriosas do Evangelho de Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador. Guarde isso em sua mente. O argumento está na forma do menor para o maior. A primeira revelação à lei veio a Moisés, por meio de ángelos. A segunda revelação, a graça, veio a nós por meio de Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador. Se não se pode ignorar a revelação que veio por meio de ángelos, muito menos se pode descuidar da que veio por meio do Filho de Deus, Jesus Cristo, o Messias. O autor aos Hebreus mostra 3 formas em que a revelação cristã é única. Primeiro, a revelação cristã é única em sua origem. Ela provém do próprio Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador. Segundo, a revelação cristã é única pela sua transmissão. Ela chegou até nós de primeira mão por meio dos apóstolos, ou seja, por meio daqueles que ouviram dos próprios lábios de Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador. A revelação cristã é única em sua eficácia. O Evangelho de Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, traz salvação ao pecador. Vou destacar aqui agora algumas verdades essenciais do texto. A suma ou a suprema importância do Evangelho de Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador. Por esta razão, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Hebreus, capítulo 2, versículo 1. Tanto o Antigo Testamento como o Novo Testamento nos foram dados por Deus. Porém, o Antigo Testamento é a sombra e o Novo Testamento a realidade. O Antigo Testamento fala sobre a lei. O Novo Testamento fala sobre a graça. O Antigo Testamento foi dado por meio de ángelos. O Novo Testamento nos foi dado por meio dele, Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador. Tanto a lei como a graça vem de Deus. A lei nos veio por intermédio de anjos, mas a graça nos veio através de Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador. Ambos
Antigo Testamento e Novo Testamento foram revelados por Deus. Mas o Novo Testamento tem dignidade maior e maior importância, pois é o cumprimento do Antigo Testamento. O papel da lei é nos conduzir a Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador. Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, é o fim da lei. Fique de olho nas características marcantes da revelação do Evangelho de Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador. Primeira, sua importância. Mesmo sendo tão importante, ela pode ser ignorada, desprezada ou esquecida. Segundo, sua autoridade. A lei foi dada por intermédio dos anjos, mas o Evangelho foi dado por meio do Filho, Jesus Cristo. Terceiro, sua exposição. O Evangelho foi declarado primeiro por Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador. Aqui o autor aos Hebreus introduz a vida terrena de Jesus. Depois dos evangelhos, ninguém tratou desse assunto com mais detalhes que o autor aos Hebreus. Quarto, sua recepção. O evangelho foi atestado pelos apóstolos que ouviram em primeira mão do Filho de Deus, Jesus Cristo, e o passaram para a segunda geração. Quinto, sua eficácia. Deus confirmou a veracidade do Evangelho, demonstrando o seu poder. Sinais, prodígios, milagres e dons do Espírito Santo confirmaram a autenticidade do Evangelho. Guarde isso em sua mente. Ouça agora uma solene advertência à igreja. Por esta razão, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Os crentes são exortados aqui positivamente e negativamente. Positivamente, eles, os crentes, precisam se apegar com mais firmeza ao Evangelho de Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, e negativamente, os crentes precisam estar atentos aos perigos de se desviarem. Fique de olho na exortação da palavra de Deus, a Bíblia. Esse é um grande momento. Em primeiro lugar, apegar-se com mais firmeza seu Evangelho de Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, representa a última revelação de Deus em seu Filho. Você precisa dar mais atenção a ele do que nossos pais deram atenção à lei. Maiores privilégios implicam maiores responsabilidades. Quanto mais alta posição uma pessoa tem, maior autoridade exerce e mais ela exige a atenção dos ouvintes. Em segundo lugar, não se desviar. Por essa razão, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Hebreus 2:1. O escritor aos Hebreus usa aqui
a imagem de um barco empurrado por uma forte correnteza, sendo varrido por forte vendaval. Nessas circunstâncias, o mais frágil barco permanece seguro desde que esteja fixo perto da costa. A escolha é entre permanecer ligado à margem ou perecer. Era de esperar que os crentes hebreus estivessem sempre verificando suas amarras, apertando mais o nó e fortalecendo o encoradouro. Em vez disso, porém, esses crentes hebreus tinham a ideia de que estariam seguros do outro lado do rio, voltando para o judaísmo. Em vez de verificar suas cordas, eles, os crentes hebreus, as cortaram uma por uma. Porém, a única maneira desses crentes hebreus ficarem firmes contra a correnteza que o levava ao naufrágio espiritual era permanecer ligados a Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador. Quero que se lembre disso. A palavra grega parahel, traduzida por desviemos, é frequentemente usada para referir-se a algo que se afasta, como a flecha que escorrega da aljava, um anel que escorrega do dedo, ou uma ideia que escorrega da mente. É usada aqui no sentido de um barco sem rumo. Portanto, a advertência é no sentido de que, da mesma forma que um barco pode deslizar-se para além de seu ancoradouro, os cristãos podem ser arrastados rio abaixo, afastando-se das verdades gloriosas do Evangelho de Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador. Fique atento na notável autoridade do Evangelho de Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador. Se, pois, se tornou firme a palavra falada por meio de ángelos, e toda transgressão ou desobediência recebeu justo castigo, Hebreus 2:2, como escaparemos nós, se negligenciarmos tão grande salvação, a qual, tendo sido anunciada inicialmente pelo Kyrios, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram. Hebreus capítulo 2, versículo 3. A lei falada por meio dos ángelos tornou-se firme, a ponto de toda transgressão ou desobediência a ela ser passível de justo castigo. As palavras gregas parakoné e parabases, transgressão e desobediência, respectivamente, significam cruzar a linha, transgredir, deserdar e ouvir com desprezo. O justo castigo foi para aqueles que cruzaram a linha, transgrediram, desertaram da fé em Cristo Jesus
e ouviram com negligência a palavra anunciada pelos anjos. Transgredir a lei divina resulta em retribuição justa. Cada violação é maligna. Cada ato de desobediência é uma afronta a Deus. O Evangelho de Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, é transmitido pelos apóstolos, tem maior autoridade ainda, pois oferece maior salvação. Logo, o castigo para aqueles que o negligenciam é mais severo, pois quanto maior a dádiva, maior é a responsabilidade. Eu quero chamar a sua atenção a essa verdade. Quem se subtrai à palavra de Deus, a Bíblia, quem se rebela contra a vontade de Deus e ainda mais, quem transgride propositalmente a ordem de Deus é atingido pelo castigo justo de Deus, num tempo e numa proporção que estão reservados exclusivamente ao arbítrio de Deus. O julgamento de Deus não precisa suceder imediatamente à transgressão do ser humano, mas com certeza o atingirá. Se a lei que fora transmitida pelo ministério dos anjos não podia ser recebida com desdém, e sua transgressão era visitada com severíssimos castigos, o que será daqueles que desprezam o Evangelho, cujo autor é Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, e cuja confirmação foi através de muitos e variados milagres? Ora, se a dignidade de Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, é maior do que a dignidade dos anjos, então você precisa prestar mais reverência ao Evangelho de Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, que a lei. É a pessoa de seu autor que enobrece a doutrina. Guarde isso em sua mente. É a própria grandeza do Evangelho de Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, que torna a apostasia um perigo. Dar as costas para qualquer outro sistema religioso é afastar-se de uma ideia humana. Mas, com o Evangelho de Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, não é assim. Deus falou. Sua palavra final à humanidade se encerra em seu rios, Jesus Cristo, o Messias. Guarde isso em sua mente. Dar as costas, portanto, para o Evangelho de Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, é desprezar a maior pessoa do universo, Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador. Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, é o maior de todos os profetas, o grande sumo sacerdote, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o único em qual há salvação da alma. A pergunta: como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação sotéria? Hebreus, capítulo 2,
versículo 3. É irrespondível. Não existe possibilidade de fuga ou escape para aquele que negligencia ou rejeita a salvação trazida aos pecadores pelo Evangelho de Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador. Continue ouvindo a voz terapêutica da Palavra de Deus, a Bíblia, no livro de Hebreus. Ouça agora a grande salvação e o perigo da negligência. A salvação não é uma conquista do homem mediante a obediência à lei, mas é uma oferta da graça adquirida por Jesus Cristo, o Filho de Deus, na cruz. Essa salvação é grande porque é fruto do grande amor do Pai, é resultado do grande sacrifício de Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, e é aplicada mediante a grande obra do Espírito Santo. A salvação é uma obra divina do começo ao fim. O autor aos Hebreus a chama de tão grande salvação. Essa tão grande salvação é a resposta a todos os problemas humanos. Essa tão grande salvação nasceu, ocorreu mediante o sangue expiatório de Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, e foi administrada na Igreja pelo Espírito Santo como dom do Cristo glorificado. Essa tão grande salvação é o amor de Deus derramado do coração que lança fora todo medo. Essa tão grande salvação é a paz de Deus que excede a todo entendimento e que conserva o coração e a mente em Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador. Essa tão grande salvação é a unção que em nós habita. Essa tão grande salvação é a resposta para o problema do afrouxamento e enfraquecimento na igreja. Essa tão grande salvação é a resposta para a mornidão na experiência pessoal. Essa tão grande salvação é a resposta para a falta de unção no ministério da palavra. Esta tão grande salvação é a resposta tem transformado cristãos fracos em torres de fortaleza. Essa tão grande salvação tem dado esplendor aos semblantes e colocado alegria nos corações dos que a recebem. Essa tão grande salvação é a resposta e tem transformado seus ministros em chamas de fogo santo e inspirado aquela devoção a Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, que faz o que fez os mártires, a semente da igreja. O grande alerta do autor aos Hebreus é que essa tão grande salvação pode ser não apenas rejeitada, mas negligenciada. Há aqui dois graves perigos destacados no texto. Em primeiro lugar, o perigo da negligência. A palavra grega ameleo, traduzida por negligenciemos, significa literalmente desviar-se, apartar-se ou errar o alvo, como um navio que na violência das ondas não consegue chegar ao porto. A palavra negligência, ameleo, traz a ideia de menosprezo.
Aparece em Mateus 22:5, onde os convidados não se importaram com o convite para a festa de casamento do filho do rei. Que grande ultraje foi a rejeição da graça do rei por parte dos convidados. É aqui, do mesmo modo, quão inconcebível é o fato de os homens ignorarem seu único meio de libertação e salvação. O julgamento de Deus cairá sobre eles, e horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Hebreus 10:31. Não é só uma questão de rejeitar o Evangelho de Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, mas até mesmo negligenciá-lo, ameléo, o mais severo castigo, e merece o mais severo castigo divino em razão da grandeza da graça que lhe é oferecida. Guarde isso em sua mente. Algumas pessoas acabam apostatando. E quer saber o motivo? Por causa da negligência. Elas ouvem, conhecem e até professam por um tempo as verdades do Evangelho de Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, mas por negligência deixam de dar atenção, viram as costas e acabam rejeitando o que um dia professaram. Repetidamente, o autor aos Hebreus adverte acerca do perigo de se desviar do Deus vivo. Hebreus 3:12. Ele, o escritor aos Hebreus, afirma que é terrível coisa cair nas mãos do Deus vivo. Hebreus 10:31. E ainda diz que o nosso Deus é fogo consumidor. Hebreus 12:29. Os cristãos hebreus, em face da perseguição, estavam embarcando de volta para o judaísmo, o sistema religioso ao qual renunciaram para abraçar a fé cristã. O prelúdio dessa apostasia era a negligência, ou seja, abandonar aos poucos os hábitos da oração, meditação no Evangelho de Cristo Jesus, adoração e tantos outros sentidos. Um número maior de almas se arruína ao desviar-se descuidada e inconscientemente de sua ancoragem do que aqueles que são tomados por súbitos conflitos satânicos. Será que as pessoas estão negligenciando o cristianismo hoje? A resposta é um sonoro sim. O liberalismo teológico está devastando igrejas no mundo inteiro. O sincretismo religioso está adentrando os arraiais evangélicos, introduzindo práticas estranhas à fé cristã. O secularismo se aninha nas igrejas. O materialismo consumista domina os corações. A judaização da igreja está arrastando muitos crentes aos rudimentos da fé. A teologia da prosperidade está seduzindo muitos a se apegarem mais à terra do que aos céus, à pátria celestial. A negligência abre portas para muitas e perigosas novidades espirituais. Muitos ainda hoje
estão retrocedendo. Guarde isso em sua mente, tome bastante cuidado com a negligência espiritual. Segundo lugar, o perigo da condenação. Hebreus 2:3. A salvação é apresentada como uma libertação de uma prisão. Negligenciar a salvação é viver prisioneiro para sempre. O autor aos Hebreus vê a vida não cristã como uma vida de escravidão contínua. Negligenciar a salvação é como uma sentença de morte. É impossível escapar. A lei falada pelos anjos trouxe juízo certo, inevitável, imediato e terrível. Que dirá o evangelho falado pela boca de Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, confirmado pelos homens e por Deus aos que o rejeitam? É claro que constitui um pecado muito mais odioso negligenciar a graça do que negligenciar a lei. A exposição da salvação oferecida no Evangelho, preste atenção. A salvação foi anunciada inicialmente pelo Senhor e depois foi confirmada pelos apóstolos que ouviram o Senhor e transmitiram à igreja e às gerações vindouras pela palavra. O autor aos Hebreus não fazia parte do círculo apostólico original. Autor e leitores receberam o evangelho de outros. Através dos apóstolos, a palavra de Jesus, o evangelho de Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, veio à segunda geração. E assim ela é passada adiante por meio de irmãos fiéis até o fim dos dias. Os anjos serviram como meros mensageiros de Deus quando estavam presentes no Monte Sinai, mas Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, desceu dos céus, a pátria celestial, fez-se carne e habitou, tabernaculou entre nós. Sendo ele, Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, o mensageiro e a mensagem, o sacerdote e o sacrifício, Jesus Cristo trouxe a salvação em suas asas e a proclamou, querusson. Seus seguidores, os discípulos, os apóstolos, confirmaram essa mensagem pela palavra falada e escrita. Quero que se lembre disso, a poderosa confirmação da palavra do Evangelho. Hebreus, capítulo 2, versículo 4. Dando Deus testemunho juntamente com eles por sinais, prodígios e vários milagres e por distribuições do Espírito Santo segundo a sua vontade. Hebreus, capítulo 2, versículo 4. Deus imprimiu o seu selo de aprovação na pregação por meio de milagres, como que por uma solene rúbrica. Logo, aqueles que não recebem reverentemente o Evangelho de Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, recomendado por tais testemunhas, esses desconsideram não só a palavra de Deus, mas suas obras. O testemunho dado por Deus era absolutamente convincente. A combinação sinais e prodígios é encontrada frequentemente no Novo Testamento. Sinais semeion, indicando
o significado interior do fato milagroso e prodígios, terás o espanto provocado pela natureza extraordinária do fato. Os milagres dinamis, literalmente poderes, indicam sua fonte sobre-humana. Já as distribuições do pneuma Agios Espírito Santo se referem aos dons espirituais que acompanharam a proclamação apostólica, mostrando que Deus estava presente com eles. Os sinais semeiam, incitam a mente humana a tentar para algo mais elevado do que aparentam. Os prodígios teras inclui o que é novo e inusitado, e os milagres dinamis, poderes, apontam para uma marca especial do poder de Deus. A palavra é confirmada pelo próprio Deus, que, operando milagres através dos apóstolos, confirmou a pregação deles. O Evangelho de Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, não consistiu apenas em palavras, mas, sobretudo, em manifestações de poder. Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, realizou muitos milagres e prodígios. Os famintos foram alimentados, os paralíticos andaram, os cegos viram, os surdos ouviram, os mudos falaram, os leprosos foram purificados, os cativos foram libertados e os mortos ressuscitaram. Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, demonstrou pleno poder sobre as leis da natureza, sobre os demônios, sobre as enfermidades e ainda mais sobre a morte. Esses milagres foram sinais que atestaram sua messianidade. Já os milagres operados por intermédio dos apóstolos atestaram a veracidade de sua pregação. O livro de Atos dos Apóstolos registra muitos desses milagres operados por intermédio dos apóstolos Petros e Paulo, tantos milagres de cura como de ressurreição. Agora, a conjunção grega, traduzida por juntamente com, significa que nós somos confirmados na fé do Evangelho pelo testemunho conjunto de Deus e dos homens, pois os milagres divinos eram testemunhos e concorreram com a voz dos homens. Você sabia? No final de contas, Deus é aquele que testifica sobre a veracidade de sua palavra. O próprio Deus é o agente que usou esses poderes divinos para o propósito de selar a verdade do Evangelho. A palavra de Deus foi confirmada não apenas por milagres extraordinários e ainda mais por distribuições do Espírito Santo segundo a sua vontade. Deus confirmou sua palavra dando o melhor de todas as suas dádivas, seu próprio Espírito. Ele, o Espírito Santo, veio para ficar com a igreja, para conduzi-la à verdade, santificá-la, dando-lhes dons e poder maior do que os sinais, as maravilhas e os diversos milagres é o dom do Espírito Santo concedido à igreja no Pentecostes. O Filho Jesus Cristo assentou-se à destra de Deus Pai e é nosso advogado lá no alto, nos céus, a pátria celestial. O Espírito Santo tem seu trono na igreja e é nosso advogado interior, dando
Deus testemunho juntamente com eles por sinais, prodígios e vários milagres e por distribuições do Espírito Santo segundo a sua vontade. Hebreus 2:4. A expressão segundo a sua vontade deixa claro que esses milagres não podem ser atribuídos a ninguém, mas senão unicamente a Deus, e que eles não se manifestam casualmente, e sim em seu propósito definido, a saber, com fim de selar a veracidade do Evangelho de Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador. A ênfase dada aos homens remove toda a justificativa para o orgulho humano entre cristãos primitivos, visto que a distribuição não dependia da capacidade do homem, mas sim da vontade soberana do Espírito Santo. Gostou do conteúdo e significado do livro de Hebreus, capítulo 2, versículos 1 a 4, se sente agora preparado a entregar sua alma, sua vida para Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, no momento de decisão em Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, sua alma é salva, seu destino é selado e muitos benefícios advirão.